Oi, gente. Espero que todo mundo bem por aí, procurando mais conhecimento e atualização. Hoje eu trouxe aqui para vocês um material que eu preparei para conversar com dois colegas muito queridos que estavam buscando uma atualização em audioclínica. Então, vim deixar registrado aqui no nosso canal, porque é muito bacana, são muito gostosos os feedbacks que a gente tem recebido aí nessa tentativa de compartilhar conhecimento. Então, a ideia hoje é falar sobre audiologia clínica e aqui na nossa universidade, aqui na UFSM, a gente segue, logicamente, as referências dos tratados de audiologia, buscando nossas referências nacionais. E, para facilitar, a gente tem um caderno didático de mascaramento, onde a gente tentou compilar a maioria das técnicas que existem na literatura para fazer mascaramento. E a nossa escolha é a técnica de Rude e a técnica do mascaramento máximo. É assim que a gente tem feito o mascaramento aqui. E enquanto universidade, a gente preparou e organizou um consenso de audiologia, que ele não é de hoje, é um consenso aí que foi elaborado a muitas mãos, desde 2009, pelas professoras, antigas professoras da universidade, que tem todo o nosso respeito e admiração, e pelo corpo docente atual, com colaboração das técnicas administrativas em educação, de pós-graduando. Então, é um consenso que a gente busca atualizar todos os anos, com base no guia de orientação do Conselho Federal. Então, a gente tem um órgão que rege a nossa atuação, e eu acredito que na audiologia, dentro da fono, assim como em todas as áreas da saúde, a gente precisa ter uma uniformidade quando a gente fecha um diagnóstico, quando a gente tem um laudo. E por isso a gente tem um guia, né? Que é do nosso sistema de conselhos. Então, tudo isso que eu vou contar aqui para vocês, que a gente vai conversar um pouquinho, a gente trabalha em formação de graduação aqui na universidade, a gente trabalha com os nossos futuros colegas fonoaudiólogos, mas o vídeo fica como um reforço, como um a mais, e talvez com um olhar diferente naquele momento que a gente vai parar para dar mais uma estudadinha. Então, basicamente, em termos de referência, a gente seguia por aqui e, logicamente, né, dentro do caderno didático e dentro do consenso, tem todas as referências dos tratados de audiologia que nós temos, e recentemente teve um novo tratado, né, que é esse aqui, se aparece aí, esse aqui, que foi a terceira edição da Academia Brasileira de Áudio, em relação aos tratados de audiologia. Esse texto aqui é um texto muito bacana, que eu não consegui baixar, mas eu vou passar ele para cá, para mostrar para vocês, que é um texto que está na National Library of Medicine, que ele fala sobre interpretação de audiograma, e ele foi atualizado agora, dia 22 de fevereiro desse ano, e ele é muito interessante, eu acho que vale muito a leitura dele, e ele fala o que a gente sabe, e acho que isso não vai mudar, que os audiogramas eles são um método essencial para avaliar os limiares auditivos em pacientes com perda e, logicamente, o limiar normal, que é ali que a gente vai diferir se a gente tem um componente sensorial ou com um componente com alteração de condução. E dele, nesse texto, né, eles trazem diferentes pontos sobre os objetivos de como saber interpretar um audiograma. Na introdução, não vou ler, porque não é o objetivo, mas eu queria mostrar para vocês, eles pontuam com muita sabedoria, assim, o quão poderosa é essa ferramenta, o quão poderosa é a audiometria tonal liminar, e que a gente tem que ter, como clínico, ciência dos princípios básicos para conseguir fazer um bom exame. Daí aqui fala do dBNA, das frequências de via aérea avaliadas, frequências de via óssea, as simbologias que são sugeridas pela ASHA, American Speech Hearing Association, que é a mesma simbologia que está no nosso guia, no nosso manual do Conselho Federal, do Sistema de Conselhos,
E aqui eles trazem um resumo das categorias de perda auditiva em termos de sensório neural, condutivo e misto, e achados para diferentes possibilidades. Quando a gente tem limiares normais, percebam aqui que eles estão usando o 25 e não o 20, né, que é a sugestão da OMS de 2020. Daí eles trazem o que a gente espera na presbiacusia, na ototoxicidade, na doença de Meniere, no schwannoma vestibular, na perda auditiva induzida por ruído, na otite média com efusão, na otosclerose. E mais para baixo aqui, eles trazem possibilidades de audiograma, que é um pedido frequente, assim, quando a gente ou está voltando a trabalhar com áudio, ou está aprendendo áudio na faculdade. Qual que é o audiograma que eu espero para cada possível etiologia, né? Então, eles apresentam essa possibilidade aqui de audiograma para presbiacusia, né, que é aquela perda maior nas frequências agudas. Aqui eles trazem a possibilidade para a doença de Meniere. Então, eles trazem um gráfico com mais prejuízo nas frequências graves. O que está diferente aqui do que a gente está acostumado é essa óssea em 250 Hz, que a gente não pesquisa, né? A gente pesquisa óssea de 500 a 4.000. Aqui eles trazem uma possibilidade de audiograma para quando a gente tem neurinoma, schwannoma vestibular, né? O tumor no 8º par craniano. Então, eles trazem uma possibilidade de curva descendente. O que fica estranho aqui, né, que a gente fala muito, são essas ósseas aqui, abaixo da via aérea, que não existe, essas ósseas mascaradas. Isso aqui realmente fica estranho e não explica no texto em nenhum momento o porquê. E a gente costuma fazer via óssea quando a gente tem uma história de problema condutivo ou quando tem perda na via aérea, né? Então, essas ósseas aqui estão bem estranhas. E aqui eles trazem uma possibilidade para quando a gente tem otite média, numa orelha só. Então, eles não fizeram aquele gráfico ascendente que a gente está acostumado a ver, né, nas sugestões de gráfico para otite. E fizeram gaps em todas as frequências, e de novo aqui, né, nos causa estranheza essa óssea em 258.000, que a gente não pesquisa, a gente pesquisa de 500 a 4.000. E aqui, um gráfico sugerido para otosclerose, com o entalhe de Carhart aqui, que a gente comenta muito, né, que é aquela aproximação do gap aéreo ósseo na frequência de 2.000 Hz, e de novo, né, ósseo aqui em 258 que a gente não usa. Então, esse texto vale super a pena dar uma lida nele, apesar da gente encontrar algumas questões divergentes do que a gente está acostumado, do que a gente estuda. Daí, essa apresentação está organizada em casos clínicos. Então, a gente tem um diálogo sobre os achados nas diferentes patologias, falando da audiometria e conversando um pouquinho sobre mascaramento, as medidas de imitância acústica, chegando então no laudo audiológico, que o laudo audiológico... Peraí que ele parou de compartilhar. Pronto, agora sim. Chegando então no laudo audiológico, eu estava falando aqui dos casos, então a gente vai falar um pouquinho dos achados da TL com mascaramento, as medidas de imitância, chegando no laudo. Escolhemos 4 patologias para esse nosso diálogo: a presbiacusia, a perda auditiva induzida por ruído, a esclerose, traumatismo crânioencefálico e os problemas auditivos por questões metabólicas. Para a gente pensar em mascaramento, a gente tem que pensar quando que ele vai ser necessário, quando que eu tenho necessidade de usar mascaramento. E sempre quem vai nortear esse nosso raciocínio é a atenuação interaural, que é aquela perda de energia que a gente tem de um lado para o outro, transferida pelo crânio, essa perda de energia nessa transferência hemisférica, craniana, de um lado para o outro, que vai gerar, então, a possibilidade de uma curva sombra. Então, para que uma curva sombra, ou seja, uma sombra da orelha melhor aconteça na orelha pior,
a gente tem que ter uma diferença entre as orelhas. E essa diferença entre as orelhas, quem manda nela é a atenuação interaural, que tem valores previstos, que tem valores estimados já. E como que a gente pensa na atenuação interaural? O que a gente tem que ter em mente sobre ela? Cada pessoa tem um crânio. Cada pessoa tem uma espessura craniana, e essa espessura craniana, se eu olho para a Michelle, se eu olho para qualquer pessoa, eu não consigo saber que espessura é essa. Então, o que ficou determinado em termos de média? A gente tem uma atenuação interaural de 40 dB quando a gente fala de transmissão por via aérea, então quando o paciente está com fone, se eu estimulo aqui a 80 dB, esse som vai perder 40 dB para atravessar o crânio, para mudar de um lado para o outro, para chegar de uma cóclea para outra. Então, se ele está sendo estimulado aqui a 80, atravessando o crânio, ele vai ter uma perda de energia e vai chegar do outro lado em 40 dB. Isso, fone, transmissão por via aérea. Quando a gente está falando de via óssea, não tem perda de energia. Então, no momento que a gente coloca o transdutor ósseo aqui no paciente, no momento que a gente coloca o vibrador aqui, se eu estou estimulando em 30, esses mesmos 30 vão chegar do outro lado. Então, a gente está falando de uma atenuação interaural de 0 dB. Isso, o 0 é o mínimo, o 40 é o mínimo. Então, na via óssea eu posso ter uma atenuação de 0 a 20, e na via aérea eu posso ter uma atenuação de 40 a 80. Mas os valores que a gente mais vê sendo utilizados são esses. A gente perde 40 dB na via aérea e não perde nada na via óssea. Porque eu estou estimulando o crânio, passa tudo, com um transdutor direto na cóclea. Estou de fone, tem uma perda de energia de um lado para o outro. Então, entendendo a atenuação interaural, a possibilidade de transmissão de energia sonora de um lado para o outro, com essa atenuação, a gente vai conseguir saber quando eu tenho a possibilidade de ter uma curva sombra ou não, e se eu vou precisar ou não do mascaramento. Este vídeo conta com o apoio da Clínica Doutora Séries Bus Saúde Auditiva, onde você encontra tudo o que precisa para cuidar da sua audição em um ambiente aconchegante e com atendimento acolhedor. Venha conhecer nossas clínicas em Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Então, a gente tem 2 transdutores para pensar nisso. O transdutor aéreo, que é o fone, e o transdutor ósseo, que é o vibrador ósseo. Esses são os nossos 2 transdutores que conduzem o nosso raciocínio. Com o fone, a gente vai pensar nas frequências de 250 a 8.000, olhando uma a uma, e na estimulação da logoaudiometria, e com o transdutor ósseo nas frequências de 500 a 4.000. Pensando na ATL, então, para a gente chegar no laudo audiológico, a gente pode e deve contar, né, com a curva timpanométrica e com os reflexos acústicos. Até porque o padrão ouro da avaliação de orelha média, quem dá é a curva timpanométrica. Então, isso nos ajuda muito naqueles casos em que a gente tem gap, está com dúvida do gap, ou está com dúvida do mascaramento. Assim, a gente consegue chegar num laudo audiológico mais preciso. Eu sou apaixonada por medidas de imitância acústica. Quem não tem imitanciômetro por algum motivo e precisa fechar o laudo só com a ATL, mais ainda precisa ter atenção se o mascaramento está bem feito, se a gente conseguiu realmente tirar a participação da orelha melhor para testar a orelha pior, quando a gente tem essa diferença entre as orelhas que faz com que uma orelha possa ajudar a outra. Então, a gente começa aqui conversando sobre o caso do seu Adão. Ele tem 87 anos, ele foi motorista de ônibus por mais de 40 anos, então muito tempo trabalhando como motorista, com a orelha esquerda mais exposta, né, a ruído, num período, né, que nunca se usou EPI, até hoje os motoristas de ônibus não usam EPI, e no mais ele é super saudável, ele não toma medicamento, ele é um idoso saudável, mas que teve aí uma trajetória de vida exposto a ruído ocupacional. Quando a gente pensa nesse sistema auditivo, a gente pensa que a orelha média tá boa, tá tudo bem, porque eu não tenho nada de história de orelha média, e eu penso numa alteração, numa lesão sensorial, por conta da idade, pensando na presbe, e por conta do ruído. Então, as duas a gente vai ter aqui uma lesão de cóclea. Então, lesão de orelha interna, tanto pela presbe quanto pela PAIR, pior na orelha... eu falei, tá errado aqui, ó. Pior na orelha esquerda, por conta do motor do ônibus. Desculpa.
eu falei antes da orelha esquerda, por conta da janela, do barulho de rua, mas no caso do seu Adão, ele trazia muito, tá certo aqui, eu que me falei, ele trazia muito a questão daquele motor que ficava aqui do lado direito, acho que os ônibus de hoje, não sei se ainda são assim, mas antigamente ficava um motor super barulhento no lado direito deles, e ele reclamou muito disso durante a anamnese, que aquele barulho sempre incomodou ele no trabalho. E daí a gente fez a audiometria dele e nós encontramos esses limiares, esses resultados. Batendo os olhos aqui, o que a gente vê? Um componente sensorial aqui na orelha esquerda, que vai ao encontro da idade, da queixa, uma presbe. Não temos GAP, então uma lesão de orelha interna, um LRF compatível com a média tritonal, porque a gente precisa que o LRF ele seja compatível, ele mostre que a nossa via aérea está fidedigna, então tá tudo bem. E quando a gente bate os olhos aqui na orelha direita, a gente percebe simbologia do mascaramento aqui, nessas ósseas e aqui. Por quê que foi mascarado aqui? Porque a gente tinha diferença igual ou maior do que 40 dB entre as vias aéreas. Então, quando a gente olhou via aérea da esquerda e via aérea da direita, tinha diferença maior do que 40, então eu preciso tirar a participação da orelha esquerda para mascarar a orelha direita e achar um valor fidedigno e real ali na orelha direita, porque se eu tiver participação da esquerda na direita, o grau da perda auditiva desse lado ele vai ficar errado, e daí isso influencia completamente no processo de reabilitação dos pacientes. Porque para que a gente faz diagnóstico? A gente faz diagnóstico para fazer reabilitação. Quando um paciente nos procura, ele nos procura porque ele quer melhorar. 90% deles é assim. Alguns ainda vêm porque o médico pediu, mas a grande maioria porque quer melhorar. Então, se a gente tem uma assimetria, uma diferença entre as orelhas, a gente precisa saber exatamente a resposta da orelha direita, porque quando nós formos fazer a escolha do aparelho auditivo para esse lado, isso vai ter um impacto direto no tipo de aparelho, na quantidade de ganho que eu estou prevendo para esse aparelho, para a orelha direita. Quando a gente coloca o aparelho dos dois lados, é lógico que o efeito de somação binaural ele acontece, mas para que nós possamos fazer a seleção correta do aparelho auditivo, a gente precisa de audiogramas de valores fidedignos, de valores reais, sem curva sombra. A curva sombra, então, é essa influência da orelha melhor na orelha pior. Então, aqui a gente vê o triângulo e percebe que mascarou, então tiramos a participação da esquerda para avaliar a direita, e a mesma coisa aconteceu aqui na via óssea. A gente colocou ruído desse lado para mascarar essas vias ósseas aqui, para que não ficassem gaps falsos. Porque se a gente não colocasse mascaramento, aqui ficariam gaps, poderiam ficar gaps. E geraria uma perda auditiva mista e não sensório-neural. Então, aí também é a grande questão de tirar a participação da orelha melhor para testar a pior, porque eu não posso ter o tipo de perda. Eu preciso encontrar o tipo e grau correto para que esse processo de reabilitação aconteça da melhor forma possível. Sempre dentro daquele slogan, mas quanto melhor o diagnóstico, melhor a reabilitação. Quanto mais preciso for o nosso diagnóstico, melhor vai ser a nossa reabilitação. Então, aqui também um LRF compatível com a média tritonal. Aqui eu salientei essa frequência, porque na verdade a gente tinha um errinho aqui, que era um erro que a gente queria encontrar, que durante essa supervisão que eu fiz com os colegas, a gente fez uma atividade dialogada. Então aqui, na verdade, quando a gente faz o espelhamento desse lado para cá, no espelhamento a gente não tem gap. Então, o espelhamento é uma das possibilidades da via óssea, né? Quando eu tenho duas aéreas bastante simétricas, eu espelho a via óssea do lado que eu captei para o outro lado. E daí, com o espelhamento,
eu ganho tempo na execução do exame, e nesse caso aqui, quando a gente faz o espelhamento da via óssea, a gente não tem gap aqui. Então, essa óssea aqui não precisaria ter sido mascarada. A gente utilizaria a simbologia da óssea aqui sem mascaramento. Quando a gente pensa aqui na orelha testada e não testada, sempre o raciocínio vai ser esse. A orelha não testada é a orelha melhor, que vai receber o ruído mascarante, e a orelha testada é a orelha pior, que vai receber o tom ou o estímulo de fala. Então, nas regras de mascaramento, nas possibilidades de fórmula para mascarar, normalmente aparece assim, né? Por exemplo, a fórmula do mascaramento máximo, limiar da via óssea da orelha que eu estou testando mais 35. Então, da orelha que eu estou testando mais 35. Técnica de Rude, limiar da via aérea da orelha que eu não estou testando mais 15. Quando a gente está fazendo via óssea mais o efeito de oclusão em 500 e 1000. Então, a gente precisa ter esses conceitos em mente de orelha não testada e orelha testada para que a gente possa aplicar as fórmulas corretamente. Aqui, então, com o índice percentual de reconhecimento de fala, olhem como ele tem um prejuízo bastante importante no IPRF da orelha direita. Toda vez que a gente tem um IPRF bastante rebaixado, assim, menos do que 60%, a gente tem uma possibilidade de uma alteração retrococlear e a gente vai pensar nesse diagnóstico diferencial do coclear e do retrococlear com o potencial de tronco encefálico. Só que nesse caso aqui, o potencial de tronco encefálico ele fica muito limitado, o PEAT, porque a gente tem o melhor limiar de 2 a 4 em 75. Então, nós encontraríamos só a onda 5, porque a onda 1 e a onda 3, elas têm total dependência da audição periférica. Então, se eu tenho uma perda auditiva maior do que 50 nos agudos, na região de 2 a 4, a gente já sabe que a onda 1 e a onda 3 não vão aparecer. Então, o que ficou faltando aqui? Ficou faltando dissílabo. Aqui na universidade, a gente tinha como hábito fazer dissílabo só quando a gente tem um IPRF menor do que 60, até pouco tempo atrás. Daí, agora, a gente tem instalado na rotina todo o IPRF que for menor do que 88% numa discrepância do audiograma, a gente já faz dissílabo para ver se essa resposta melhora ou não. Nesse caso aqui ficou faltando dissílabos, não foi feito por uma questão de pressa ali do paciente, mas os dissílabos eles são super importantes para a gente conseguir entender se tem uma possibilidade de lesão retrococlear ou não, na prerrogativa de que quando a gente usa dissílabo, a ideia é que melhore um pouco, que esse índice percentual possa melhorar de 52% para 60%, por exemplo. Olá pessoal, meu nome é Taissane, eu sou uma das fonoaudiólogas da equipe Doutora Séries Bu Saúde Auditiva e hoje o meu recado vai para salientar a importância de uma excelente avaliação clínica no processo de reabilitação do paciente. Então a gente vai selecionar e adaptar o aparelho auditivo de acordo com esse exame. Então fiquem de olho aqui no canal. E aqui nas medidas de imitância acústica, a gente tem duas curvas timpanométricas do tipo A, então aqui um pouquinho deslocado do zero, mas ainda dentro da pressão normal, e aqui também. Então, curvas timpanométricas de 0,3 até 1,5 aqui de ml de compliância são mobilidades normais, até menos 100. Então, esses são os valores que estão no manual do conselho para a gente. E o que a gente observa aqui nas medidas de imitância? A gente tem dois valores aqui falando sobre recrutamento, porque os diferenciais, eles estão menores, aqui igual, aqui menor do que 60. Então, a gente tem a presença de recrutamento quando a gente está estimulando a orelha direita, com a sonda na orelha esquerda, a gente teve um disparo de reflexo acústico com pouca intensidade, porque o limiar está em 45 e em 100 dB já disparou reflexo. O limiar está em 60 e em 120 já disparou reflexo. Então, aqui a gente não tem o limiar de desconforto pesquisado, nós não pesquisamos de rotina na audioclínica
de novo, por uma questão de tempo, mas a gente sabe da forte sugestão que cada vez mais tende a gente pesquisar limiar de desconforto, principalmente para o paciente que vai para a reabilitação auditiva, para que a gente possa conhecer campo dinâmico, para que a gente possa saber o mínimo que ele ouve e o máximo que ele suporta. Então, aqui a gente não tem a pesquisa do limiar de desconforto, mas a gente observa, então, no reflexo acústico, essa questão do recrutamento. E o que é o recrutamento, né? É um funcionamento anormal da cóclea que gera esse aumento de percepção auditiva e um disparo, então, de energia da cóclea para o oitavo par craniano, desencadeando o reflexo acústico. O recrutamento, quando ele é sintomático, o paciente percebe desconforto para o som. Então, pequenos acréscimos de intensidade já incomodam ele. O recrutamento é uma característica possível, né? Pode acontecer nas perdas sensoriais e ele nem sempre é sintomático. Tem muito paciente que tem recrutamento, a gente observa nas medidas de mitâncio, mas que ele não sente esse desconforto. Então, isso é sempre uma coisa importante da gente mensurar, é um recrutamento sintomático ou não. E aqui, quando a gente está estimulando a orelha esquerda, então o fone na orelha esquerda e a sonda na orelha direita, a gente observa que a gente teria limiar para desencadear reflexo. Então, a gente tem aferência e tem eferência. E mesmo assim, não teve reflexo em algumas estimulações. Então, o contra da orelha esquerda não está presente, por quê? Daí a gente tem alguma questão de sistema central, porque o reflexo acústico ele já nos mostra alguma informação sobre o arco reflexo. Então, a gente já pega uma atividade sináptica de oitavo par craniano no cruzamento do complexo olivar superior. Então, ele teve uma resposta aqui só, sendo que ele poderia ter em 50, em 35. Aqui, se ele desencadeasse em 120, já ia dar recrutamento. Então, tem sempre que fazer esse raciocínio. Eu não tenho reflexo porque eu não tenho limiar para desencadear, ou eu não tenho reflexo porque tem um problema na eferência, que não é o caso aqui. A eferência está com uma curva do tipo A. Então, nesse caso, a ausência de reflexo pode falar, sim, sobre alguma questão de sistema central. Não teve a resposta por isso. Por isso, as medidas de mitância são importantes dentro desse diagnóstico, né? Para a gente pensar no prognóstico do nosso paciente por um exame simples. Não são todos os lugares que fazem uma avaliação completa quando faz indicação de aparelho auditivo, mas quando a gente está dentro do ambiente acadêmico, quando a gente fala do ideal, né? O ideal seria que todo paciente fizesse pelo menos áudio e imitâncio para poder pensar em seleção de aparelho auditivo, para poder pensar no processo de reabilitação, porque essa é a avaliação audiológica básica mínima, né? Então, a gente precisa, quanto mais informação nós tivermos, melhor a gente vai conseguir enxergar internamente o sistema auditivo do nosso paciente, porque se a gente olhar só para o audiograma, a gente tem uma informação, acho que eu consigo colocar amplificação sonora dos dois lados tranquilamente. Talvez o paciente sinta um pouquinho de diferença entre os lados em função dessa assimetria, mas acho que eu consigo fazer um balanço bom aqui com a amplificação sonora. Só que daí quando a gente olha para o índice percentual, será que a orelha direita não vai gerar interferência na orelha esquerda? Abre aqui um ponto de interrogação para a possibilidade de interferência binaural. Será que virá uma interferência binaural ou não? Será que eu vou conseguir fazer uma adaptação binaural tranquilamente? Porque assim precisa ser a cabeça do clínico. A gente precisa fazer diagnóstico pensando na reabilitação. E se não vai ser eu que vou colocar o aparelho auditivo, se vai ser um colega, eu, enquanto clínico, tenho que ter clareza disso tudo, até porque quando eu for dado evolutivo para o meu paciente sobre o exame, eu já posso explicar sobre a reabilitação, por mais que eu não vá fazê-la. Então, pelo menos esse é o ideal, né? Se a gente não consegue fazer isso sempre, o ideal é que todo paciente saia da nossa consulta de exame audiológico, de exame clínico, sabendo o que aconteceu com o exame dele. Na clínica Doutora Séries Bus Saúde Auditiva, você encontra aparelhos da mais alta tecnologia da linha Evolve.
Essa linha apresenta inteligência artificial que traz diversos benefícios para o paciente, como conexão com o celular, assim os áudios saem diretamente nos aparelhos auditivos, controle da saúde corporal e cerebral, ou seja, o aparelho faz uma pontuação diária dos passos que o paciente deu, se fez atividade física, quantas horas ficou em pé e em que ambientes esteve e com que pessoas interagiu. Controle de queda, isso é muito importante, pois se o paciente sofre uma queda, o aparelho percebe e envia uma mensagem para os celulares cadastrados, normalmente dos filhos, mostrando que a pessoa está precisando de ajuda e até mesmo indicando a sua localização. Ajustes à distância, nós regulamos os aparelhos auditivos mesmo do outro lado do mundo. Modo máscara e modo carro, o aparelho facilita a comunicação mesmo se o falante estiver usando máscara ou estiver dentro de um carro. E tradutor de idiomas, os aparelhos auditivos traduzem simultaneamente 27 idiomas e transcrevem 64 idiomas pelo aplicativo Thrive. Visite uma das clínicas em Santa Cruz do Sul ou Venâncio Aires e venha conhecer os melhores aparelhos auditivos para a sua saúde. Aqui, quando a gente entra com a informação do IPRF, a gente já tem um panorama diferente do nosso paciente. E quando aparece o reflexo acústico, soma mais um panorama. Porque quando a gente olha para a orelha esquerda, esse 76% de IPRF, ele está ruim para aquele audiograma. Ele poderia ser melhor. O que está acontecendo? Que o IPRF dele não é 84, 88, poderia. Ele tem um 500 ali em 35, dava para ser um pouco melhor. E daí a gente vê o reflexo ausente. Será que esse reflexo ausente na orelha esquerda já está falando sobre uma questão mais de sistema nervoso auditivo central? Daí vem a história do processamento auditivo, né? A gente não precisa fazer avaliação do processamento auditivo em todo mundo. Tem indicação de avaliação do processamento quem realmente precisa. Nesse caso, tem uma perda periférica que justifica toda a dificuldade. Só que não parece só uma alteração coclear. Parece que tem alguma questão retrococlear aí junto, porque a gente tem um IPRF bastante rebaixado na direita, com uma possibilidade de recrutamento, com a presença de recrutamento, e nesse caso, recrutamento sintomático, ele tinha bastante queixa, o seu Adão, e ainda aí com uma ausência de reflexo na esquerda. Então, olhando o panorama como um todo, olhando o caso como um todo, será que eu posso colocar no seu Adão, no nosso paciente, uma expectativa de um super processo de reabilitação? Ou não? Vamos com calma. A gente coloca a amplificação sonora e vamos ver como é que você vai respondendo, como é que o sistema central vai respondendo, porque a gente precisa sempre ter em mente o todo, e daí o nosso paciente, ele não pode virar isso, né? Ele não pode virar bolinha xizinho e resultado gráfico. A queixa dele vem junto, a história de vida dele vem junto, a saúde geral, a rotina, o tipo de vida, tudo isso vem junto. E eu falei para vocês que ele tem 87 anos e ele é saudável, ele tá vindo de livre espontânea vontade. Então a gente não tem o direito de encher ele de expectativa se a gente não sabe bem como que esse cérebro vai responder. Então, Michele, a gente vai fazer avaliação de processamento aqui? Não, porque ele vai sofrer muito na avaliação de processamento. A indicação da avaliação de processamento é quando a gente tem um IPRF maior do que 72%. Mas ele tem na esquerda. Não vai fazer os testes só na esquerda. E na direita, se ele teve dificuldade com as palavras do IPRF, imagina como vai ser no processamento, com tarefa dicótica, com competição de ruído, com distorção de som. Não, a gente precisa reabilitar, mas para reabilitar a gente já tem um panorama aqui. O PEAT vai ajudar na orelha esquerda mais do que na direita. Vai mudar tudo, todo o panorama? Para mim, olhando para cá, não mudaria. Eu acho que tem sim uma questão periférica e central aí. Acho, enquanto clínica, que tem. Tenho PEAT na clínica, eu quero fazer. Ótimo. Vou encaminhar o paciente para PEAT, o exame custa X ou Y. Paciente quer, o paciente pode, ótimo. Mas se ele não tiver, tudo bem, não vai
fazer toda a diferença no prognóstico do processo de reabilitação dele. Minha opinião. Daí, tudo que eu falei até agora, tudo tem embasamento da literatura, mas nesse momento eu tô colocando a minha opinião, eu, Michele. E para finalizarmos o caso do seu Adão, vamos ver como ficou o laudo desse exame. Perda auditiva assimétrica do tipo sensório neural de grau severo e configuração descendente acentuada na orelha direita e do tipo sensório neural de grau moderadamente severo na orelha esquerda. Para definir o grau da perda, aqui na UFSM nós utilizamos o OMS 2020 e com relação ao IPRF, o laudo ficou da seguinte forma: acentuada dificuldade para acompanhar uma conversa à direita e moderada dificuldade para compreender a fala à esquerda. Com relação às curvas timpanométricas e ao reflexo acústico, o laudo ficou assim: curvas timpanométricas do tipo A, indicando mobilidade normal do sistema tímpano-ossicular, reflexos acústicos estapedianos contralaterais presentes e diminuídos na frequência de 500 e 1000 Hz na orelha direita e presente em nível normal na frequência de 1000 Hz na orelha esquerda. Abaixo vocês podem ver quais são as referências que a gente utiliza aqui na UFSM para definir, essas questões de classificação das curvas timpanométricas, dos reflexos acústicos e também do IPRF. E daí, aqui eu trouxe um texto para vocês que fala do impacto da idade, nas funções cognitivas, que é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, o quanto a perda auditiva, o impacto da idade no sistema auditivo e cognitivo, desculpa. A gente não pode esquecer o quanto a perda auditiva influencia na cognição, e esse estudo narrativo fala muito sobre isso, e está publicado na Frontiers Neuroscience, que é uma revista incrível, de alto impacto, foi publicado em 2018. Então não é de hoje, que a gente sabe que alterações auditivas assim, e menores já, impactam no processo de cognição. Então, de novo, é um sujeito só, é uma pessoa, é um ser humano, e a gente aumenta, assim, o risco de demência, de Alzheimer, quando existe uma perda de audição que não é tratada. E é a literatura que está falando isso pra gente, tá? Então, minha sugestão é sempre olhar para o exame pensando no sistema auditivo periférico e no sistema central. Não dá para colocar aparelho auditivo em bolinha e xizinho. Ali, se a gente olhasse só o audiograma, talvez a gente pensasse que poderia dar certo, mas a gente vai conseguindo conectar outros raciocínios clínicos quando a gente pensa com esse cérebro junto. É o cérebro que vai receber tudo,